Evangelho de João, capítulo 4, verso 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante desse texto, que é um texto, como eu falei para vocês, é mais um diálogo que o evangelista João, ele nos apresenta. O propósito dele sempre é mostrar o Senhor Jesus Cristo. Esse trecho que eu li com vocês, nós podemos assim dizer que o tema dele, especialmente aqui desses versículos, primeiro é o versículo 14, depois a conversa com a mulher samaritana, ela vai continuar, mas esse trecho aqui nós podemos dizer que o tema dele é o dom que o Senhor Jesus Cristo veio trazer para nós, que é o dom da água viva. Ele diz aqui no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Então nós temos aqui que esse é o tema central de todo esse trecho. O Senhor Jesus Cristo, ele vai se apresentar para essa mulher como aquele que dá o dom, concede o dom dessa água viva, que é o dom do Espírito Santo, que é o dom de a maior dádiva de Deus para nós, a presença, a obra, a graça, a transformação que vem do Espírito Santo, nos preparando, nos dando já a vida eterna, porque a vida vem do Espírito Santo, e nos levando a esperar essa vida eterna que vai se manifestar ainda plenamente, aquilo que eu já falei para os irmãos, do já e do ainda não, que vai se manifestar plenamente no futuro, na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele diz aqui no versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna, ou seja, salta para a vida eterna. Aquilo que vai nos conduzir, então, salta para a vida, nos dá vida, nos leva à vida, opera a vida eterna em nós. Esta água se torna uma fonte dentro de nós para a vida eterna. Nós nunca mais vamos ter sede espiritual, muito ao contrário, haverá uma fonte, haverá uma contínua obra de graça no nosso coração, dentro de nós, obra realmente do Espírito Santo de Deus. Então esse é o dom que o Senhor Jesus Cristo ele veio trazer, meus irmãos, ele veio operar
ele veio conceder a todos nós essa água viva, porque todos nós precisamos dessa água, porque todos nós estamos sedentos dessa água, estamos com sede, não a sede física, não é disso que Jesus está falando aqui, apesar de que ele vai aproveitar a questão da sede física e da água física também, mas é uma sede espiritual, uma necessidade espiritual, porque os homens, eles estão mortos, meus irmãos, nos seus delitos e pecados, estão vazios, estão destruídos por dentro, estão sem vida interna. Então o Espírito Santo vem, lhes transforma o coração, lhes dá a vida. E quem dá isso, quem concede isso, quem dá esse dom é o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que dá esse dom. Porém, irmãos, essa apresentação aqui do dom, desse dom da água viva, desse dom do Espírito Santo, é apresentada aqui a uma mulher, a uma simples mulher. Nós temos observado aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele vai lidar com pessoas importantes, muito importantes, como por exemplo, nós vimos aqui no capítulo anterior, no capítulo 3, não é? Do Evangelho, quando o Senhor Jesus lidou ali com um homem importante, um fariseu, um príncipe dos judeus, então que fazia parte do Sinédrio, era uma autoridade, era um homem importante, um grande conhecedor da religião judaica, e que começou ali a mostrar um interesse por Jesus, foi procurar Jesus, e Jesus conversou com ele. Então Jesus recebeu aquele homem importante à noite, uma conversa ali pessoal com ele. Mas Jesus também vai conversar com uma mulher muito simples, né? Uma mulher que muitas vezes ali na sociedade era desprezada pelo fato somente de ser mulher, e além de ser mulher, ela era também uma mulher que vivia em pecado, não tinha uma vida moral, né? Muito ali, não tinha uma boa fama diante daquelas pessoas que estavam em volta dela, vivia em pecado, era uma mulher samaritana, e os samaritanos eram desprezados pelos judeus, muito desprezados, eles não gostavam de ter contato com os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo misto, era um povo misturado, não era um povo, vamos dizer assim, judeu puro, mas era um povo que tinha vindo na história judaica, quando o reino de Israel estava ali finalizando e o povo foi levado para a Síria, ficaram alguns pobres ali na região, e se misturaram com os pagãos com o passar do tempo. Tinha uma religião também misturada, não era pura religião judaica, eles não tinham todo o Antigo Testamento, tinha apenas o Pentateuco e criam apenas no Pentateuco. Então eles eram, vamos dizer assim, não eram judeus puros, a religião deles não era pura, eles eram misturados com os pagãos e eles eram desprezados pelos judeus. Então essa mulher estava nessa situação muito complicada, uma mulher simples, uma mulher que não tinha uma vida moral, uma mulher que era samaritana, desprezada pelos judeus, uma mulher que tinha tudo para não receber a atenção de Jesus, que era um judeu, que era um profundo conhecedor, evidentemente, da lei do Antigo Testamento. Ora, ele é o próprio Deus, né? Feito carne. Ele, meus irmãos, era um homem judeu, então possivelmente ali qualquer homem judeu não olharia para aquela mulher, não conversaria com ela, haveria uma barreira intransponível entre eles. Mas o Senhor Jesus Cristo vai dar e vai mostrar que a água viva é para aquela mulher, exatamente aquela mulher desprezada, aquela mulher samaritana, aquela mulher que ninguém olharia para ela. Ela também, ali na história bíblica, nós vamos ver que ela está cheia deste orgulho, porque não eram somente os judeus que desprezavam os samaritanos também desprezavam os judeus. Era um preconceito e era vamos dizer assim, uma soberba de ambos os lados, onde o judeu olhava para aqueles samaritanos e via-os como um povo de segunda classe, e inclusive tinha o templo, né? No passado da história os samaritanos fizeram o templo deles, que depois foi destruído, mas eles tiveram o templo deles, eles adoravam no outro monte, eles tinham então a religião deles, e os judeus desprezavam eles, mas eles também desprezavam os judeus. Eles viam também os judeus não como uma religião pura, não como um povo puro, né? Eles defendiam a sua raça, defendiam a sua religião, desprezavam também os judeus. Então era o desprezo de ambas as partes, mas era um preconceito humano
era uma separação humana gerada pelo orgulho humano, porque isso que o orgulho faz. Eu me sinto melhor que os outros, eu me sinto superior aos outros, seja por causa de religião, seja por causa de raça, seja por causa da cor da pele, seja por causa de qualquer outro motivo, nacionalidade, ou a questão sexual, que é isso que o pecado faz. A soberba, né? Então divide homens, mulheres, brancos, negros, rico, pobre, vai dividindo a sociedade. Isso é o pecado que faz, é o pecado que produz, é o pecado que opera. Então, irmãos, estava acontecendo aquilo, exatamente isso nesse momento aqui em relação a Samaria, Israel, os judeus, e Jesus era judeu. Mas o que nós vamos notar é que o pecado no seu orgulho, o homem no seu pecado, na sua soberba, se separa do seu próximo, se considera melhor que o seu próximo, não quer contato com ele, então há separação, divisão. Isso é o pecado que faz, mas o Evangelho vai unir. O Evangelho vai romper essas barreiras, o Evangelho vai quebrar esse poder maligno do pecado, vai levar o homem a ser humilde. Jesus Cristo aqui é um exemplo extraordinário de humildade, né? De alguém que fala com uma mulher, de alguém que fala com uma mulher samaritana, de alguém que rompe todas essas barreiras humanas, essas bobagens humanas. E ele que realmente é o superior, ele é Deus encarnado, e ele fala com uma humilde mulher e diz a ela, se revela a ela, mostra-se como quem ele realmente mostra a ela que ele tem um dom que ela precisa, que é o dom do Espírito Santo, e ela tem sua vida transformada por aquele encontro com o nosso Senhor. E aquelas barreiras e aqueles impedimentos humanos e orgulho humano acaba ali, tanto na vida da mulher, como na vida depois de outros samaritanos, que ela vai levar o Evangelho para eles. Então o que é isso, irmãos? É a obra do Evangelho. Cristo Jesus, ele na sua graça, no seu dom, dando-nos o Espírito Santo, ele vai exatamente fazer isso, ele vai romper essas barreiras, destruir tudo isso. E é isso especialmente, o texto está falando na verdade dessas duas coisas aqui, e por todo essa conversa com a mulher samaritana, que essa barreira é rompida, que o Espírito Santo é dado como um dom e que transforma a vida das pessoas, e quem dá e quem faz essa obra é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Eu queria só, para confirmar ainda aqui na nossa introdução, observar com vocês, por exemplo, irmãos, a Bíblia fala o tempo todo disso, o que o apóstolo Paulo fala, eu já li com vocês outras vezes esse texto, em Efésios capítulo 2, meus irmãos. E aqui em Efésios capítulo 2, há novamente esse paralelo entre dar a vida e romper barreiras humanas, né? Quando você pega o capítulo 4 de João, você vê essas duas coisas, isso que eu estou destacando aqui para os irmãos. Jesus Cristo vem para dar vida, para dar o Espírito que salta para a vida eterna. Ele vem para dar a vida e ele quebra a barreira com os samaritanos. Ele mostra que judeus e samaritanos estão unidos num só corpo, porque todos os crentes, todos aqueles que vão crer, seja judeu, seja samaritano, essas barreiras bobas humanas vão acabar. O que importa é ser igreja, o que importa é ter o Espírito Santo, o que importa é crer em Jesus. Então é isso, a igreja ela é internacional, é uma obra da graça de Deus. E no capítulo 2 de Efésios, Paulo fala exatamente a mesma coisa. Eu já disse para vocês outra vez, mas eu volto a citar aqui, só para nós vermos esse paralelo bíblico muito, muito interessante. Então no capítulo 2, Paulo começa dizendo assim: e vos vivificou, Efésios 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça,
pelas suas benignidades para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso aqui então é a obra da graça, de mudança, que Deus faz na vida de cada indivíduo em Cristo Jesus, vivificando, libertando da carne, do mundo, do diabo, dando uma nova vida, levando a boas obras, levando uma vida santa, uma vida de boas obras. E aí ele fala agora a segunda parte dessa obra, que além de ele vivificar, ele une os diferentes, ele destrói esses preconceitos e essas divisões humanas entre gentios e judeus. Olha o que ele diz aqui no versículo 11, ele diz: porque lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão na carne, pelos que na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que eram os judeus, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez, e derrubando a parede da separação que estava no meio na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo evangelizou a paz a vós que estáveis longe, ou seja, vocês gentios, e Paulo era um judeu, inclusive o apóstolo dos gentios, que foi pregar para os gentios, e aos que estavam perto, eles, os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Vós gentios, junto conosco, os judeus eleitos que foram salvos, formamos uma só igreja, formamos um só edifício, para a glória de Deus, para a morada de Deus, né? Ele diz aqui, morada de Deus em Espírito. O Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo habita em todos, o Espírito Santo une todos num só povo, não tem divisão. Então, meus irmãos, eu penso que essa é a questão-chave de todo o trecho da mulher samaritana, que vai permear toda essa conversa, mostrando que o Espírito Santo, ele vivifica, e Jesus é que dá esse dom do Espírito Santo, e o Espírito Santo produz uma igreja só, unida em amor. Então se rompe barreiras e divisões, e é isso que é a igreja de Deus. A igreja de Deus não importa raça, não importa o sexo, a sexualidade, ser homem, ser mulher, não importa a questão da cultura, da intelectualidade, não importa a nacionalidade, essas coisas que vão dividindo as pessoas, essas coisas que dividem a sociedade, que dividem os homens, essas questões são rompidas pela graça do Evangelho, que une a todos num só povo, numa só nação, numa só igreja, todos lavados pelo sangue de Jesus, santificados pelo Espírito Santo, crendo em Cristo Jesus e tendo a mesma fé, a mesma verdade, o mesmo batismo, a mesma doutrina, o mesmo Evangelho, a mesma salvação. Diz assim o texto no primeiro versículo: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Então esse é o trecho aqui que eu queria comentar algumas coisas, irmãos. É o início
história que o capítulo 4 nos vai contar. Primeiro, nós temos que lembrar o que tem acontecido aqui até esse momento, na história que João está nos narrando. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo, ele em Caná da Galileia, ele operou o primeiro sinal dele da transformação da água em vinho, lá no capítulo 2 ainda. No finalzinho do capítulo 2, ele já está ali da metade para o final do capítulo 2, ele vai para Jerusalém e ele então vai para a Páscoa, ele vai para a Judéia, sai da Galileia, vai para a Judéia, e ali ele opera muitos milagres e muitos creem nele, não é só que essa fé, entre aspas, Jesus não se confia a eles. Entre esses homens que creem nele está exatamente Nicodemos. Nicodemos vem procurar Jesus, Jesus o corrige, fala para ele do novo nascimento. Aí depois dessa conversa com Nicodemos ali no capítulo 3, Jesus continua na Judéia, mas Jesus vai para o interior da Judéia. E ele começa o seu ministério de batismo, antes ainda de João Batista ter sido preso. Eu estou relembrando os irmãos que João tem nos contado aqui no seu Evangelho. Antes de João Batista ter sido preso, Jesus começa o seu ministério de batismo. E nós observamos então no finalzinho ali do capítulo 3, que esse ministério de batismo de Jesus começa a crescer muito. Ele está no interior da Judéia, né? E cresce muito, mais do que o batismo de João Batista. João Batista na verdade está apagando já a lâmpada dele, e Jesus está, é o sol da justiça que está aparecendo com toda a sua glória e atraindo os homens. E então o que começa a acontecer, meus irmãos? Nós lembramos lá no capítulo 1 ainda, que os líderes judaicos, o Sinédrio enviou uma comissão para investigar quem era João Batista, e eles já começaram ali a manifestar umas ideias erradas a respeito de João Batista. João Batista os corrige ali, eu fiz a exposição para os irmãos, e eles então já mostram que não entendem muito. Eram líderes religiosos, mas que estavam presos à sua tradição religiosa. E eles nunca aceitaram nem o batismo de João, nem o batismo de Jesus. Para eles esses eram falsos profetas, João um falso profeta, falso Messias, o Senhor Jesus Cristo, e eles rejeitaram por causa de inveja, por causa da incredulidade deles, e eles não aceitavam, e a oposição foi aumentando. Nós vamos observar que na medida que João vai contando a sua história, aquele ódio dos líderes judaicos, dos líderes religiosos, vai aumentando contra Jesus. O ministério de João Batista está encerrando já, então a ameaça para eles a respeito de João Batista, com relação a João Batista, já está diminuindo. Mas quando eles pensam que estão livres, o que acontece? Aparece um outro mais glorioso ainda, que está crescendo mais ainda o ministério dele, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, Jesus, ele diz aqui o texto, veja, e aqui Jesus está no interior da Judéia, ele estava em Jerusalém na Páscoa, ele foi para o interior da Judéia, Jerusalém na Judéia, foi para o interior e começou a fazer o seu ministério de batismo, exerceu o seu ministério de batismo, e cresce o ministério dele. E o que acontece então? Ele fica sabendo que os fariseus ouviram falar que ele está batizando mais do que João Batista. Então, aquele que para eles era uma ameaça, João Batista, está acabando já o ministério dele, né? Logo ele seria preso, e isso é uma coisa também que logo aconteceu, e pode estar até aqui meio que quase seguido aqui o que esse texto está dizendo para nós. Mas eles sabem agora que tem Jesus, e que Jesus está crescendo o ministério dele, e é uma ameaça muito maior que João Batista para eles, para a religião deles, para o poder deles. Eles são incrédulos, invejosos, e eles então vão agora focar em Jesus como objeto do seu ódio, da sua perseguição, ficar ali observando, e a perseguição vai aumentar. Então o Senhor Jesus diz assim, o texto no primeiro versículo: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, então o que Jesus faz? Quando ele sabe disso, quando ele tem essa informação, ele deixa a Judéia e volta para Galileia, para onde ele tinha feito o milagre da transformação da água em vinho, em Caná da Galileia. Ele volta para Galileia, e ali então, nessa viagem dele, ele tem que passar por Samaria,
né? Porque tem a Judéia, a Samaria e a Galiléia, e ele tem que passar o caminho mais curto. É nessa viagem dele que ele vai ter esse encontro com a mulher samaritana. Mas eu queria ler um texto aqui só para nós percebermos um pouquinho a harmonia dos evangelhos, né? Vamos ler aqui, irmãos, Mateus 4,12. O texto vai falar do versículo 11, né? Então o diabo, Mateus 4,11, então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Que finalizando a tentação, Jesus Cristo, ele então começa a contar o ministério de Jesus pelos sinóticos, os 3 primeiros evangelhos. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Foi nessa ocasião aí. Então, irmãos, pouco depois, João foi preso. E Jesus, então, teve 2 informações, né? Ele primeiro foi informado de que os fariseus estavam sabendo que o ministério dele estava crescendo, estava maior que o ministério de João. E depois, logo em seguida, ele foi informado também, e isso João não nos conta, mas Mateus nos conta, que ele foi informado de que João Batista fora preso. Então, sabendo dessas coisas, sabendo agora do perigo que estava tanto ali, João Batista já tinha sido preso e o ministério dele estava cada vez mais visado. Jesus, sabendo disso, Jesus sai daquela região onde está o perigo, na Judéia, e volta para a Galiléia. Vamos voltar agora para o Evangelho de João. Por quê? Agora, quando o Senhor entendeu que sentido? O Senhor Jesus é homem, ele tem informações, ele recebe informações, né? Ele fica sabendo de coisas como qualquer um de nós. A pessoa é um mistério, né? A unidade da divindade e humanidade numa mesma pessoa. Uma pessoa, 2 naturezas. Mas ele entendeu, ficou sabendo que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Outra informação aqui interessante que o evangelista faz questão de nos dar está no versículo 2. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Jesus nunca batizou ninguém, mas eram os discípulos, debaixo da autoridade dele, que ele que batizavam em nome dele, com a autoridade dele. Então ele batizava, mas não diretamente, mas pelo ministério dos seus discípulos. Por que Jesus não batizava? Porque, irmãos, provavelmente para mostrar, para que ninguém, um certo comentarista coloca assim, eu concordo com ele, para não deixar ninguém orgulhosamente depois dizer: eu fui batizado por Jesus, não é? Todos são iguais, todos são iguais. O batismo, na verdade, não é o mais importante. O batismo sempre foi na Bíblia uma confirmação, tem o seu valor, é importantíssimo, mas nunca como um ato que tem poder em si mesmo. Então, Paulo, por exemplo, diz: eu não fui enviado a batizar, eu sou um pregador, eu sou um anunciador do Evangelho. Então, meus irmãos, nós temos que é sempre bem interessante que o batismo, ele não é colocado como poderoso em si, mas ele é realmente um meio importante também de graça, evidentemente. E Jesus fez questão de que outros batizassem para que ninguém ficasse orgulhoso. Então nós temos aqui essas informações. O que acontece então no versículo 3? Deixou Jesus a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Por que Jesus não ficou lá? Por que ele não permaneceu na Judéia? Porque, meus irmãos, ainda não era a sua hora. Jesus, ele não queria, vamos dizer assim, antecipar um conflito com aqueles líderes religiosos. Ele estava seguindo o programa do seu pai, ele estava seguindo o programa de Deus, o seu pai. Ele diz isso o tempo todo: eu estou aqui em nome do Pai, eu sigo a orientação do Pai, a determinação do Pai. E ele então sabia que não era ainda o momento de acontecer ali um conflito e uma perseguição daqueles líderes religiosos. A coisa iria depois se desdobrar e Jesus finalmente seria morto, crucificado, mas ainda não era o momento. Então o Senhor Jesus
sai daquele lugar, evita um confronto e sai daquele lugar. Isso aqui mostra duas coisas, pelo menos, irmãos. Primeiro, mostra uma absoluta obediência de Cristo. Eu quero dizer o seguinte também, que não somente Jesus evita o conflito, mas Jesus sabe, ele é Deus, ele sabe de todas as coisas, homem, Deus, né? Ele sabe que ele tem uma missão em Samaria. Ele sabe que ele tem que encontrar aquela mulher samaritana. Aquele encontro, uma coisa de ocasião, ocasional, por acaso, não foi por acaso. Não foi por acaso. Tinha um poço lá, e nós vamos ver o que o texto vai dizer, não é? Vamos continuar lendo. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Era necessário em que sentido? Bom, no sentido de que, como eu disse para os irmãos, ele era o caminho mais curto, ele tinha que passar mesmo por Samaria, mas também podemos entender que há aqui, irmãos, alguma coisa além disso, de que ele tinha uma missão em Samaria, de que ele precisava mesmo passar por aquele lugar. Então Jesus aqui mostra obediência ao plano do Pai, tanto de que não era ainda o momento do conflito, e ele tinha uma missão em Samaria, e também mostra a prudência de Cristo. Às vezes é necessário recuar, não é? Às vezes é necessário dar um passo atrás para depois poder dar 2 passos à frente, não é? Como outros têm dito já, né? Às vezes é necessário nós não enfrentarmos ainda os inimigos, mas até mesmo recuarmos e deixarmos a batalha um pouco depois, para o momento certo, para a hora certa. Isso serve, irmão, de muitas formas, de muitas maneiras, para ser aplicada por nós, não é? Há horas em que se enfrenta, há horas em que tem que se sair da cidade, porque ainda não é a hora correta do enfrentamento, não é? Jesus mostra sabedoria, prudência, obediência ao Pai, e nós temos que também ser assim. Nós não temos que ser afoitos, nós não temos que ser, na verdade não é coragem, mas tolice. Eu lembro de um caso, por exemplo, só para ilustrar isso aqui, irmãos, de um taxista que, aliás, eu não sei se foi o taxista, mataram uma pessoa, e parece que foi o taxista. Foram atrás dos bandidos que mataram, foi um assalto, alguma coisa assim, e o taxista afoitamente entrou na casa dos bandidos. Tinha matado alguém da família dele, parece que foi exatamente assim essa história. Não sei se mataram o taxista ou se foi o taxista que entrou afoitamente. Vou contar, se eu não me engano foi o taxista, que depois de matar alguém da família dele, ele achou a casa dos criminosos junto com a polícia, acharam, e ele, em vez de deixar a polícia entrar, ele entrou na casa daqueles criminosos, e ele foi morto também. Então isso é ser imprudente, isso é ser afoito. Tome cuidado com isso, né? O Senhor Jesus nos ensina aqui que há momentos que a gente tem que recuar, que tem que sair da cidade, porque ainda não é a hora do conflito. Só para dar um exemplo, irmãos, eu acho muito interessante nós pensarmos em cada ato de Nosso Senhor, e aqui Jesus realmente não quis o conflito. Ele saiu da Judéia, foi para Galileia, quando ele ficou sabendo que os fariseus estavam agora com essa informação, que ele estava batizando mais pessoas que João Batista, e também quando João Batista foi preso, vimos lá em Mateus, e também foi outro motivo dele ter saído da Judéia. Então ele tinha que passar por Samaria. Eu vou continuar lendo aqui, meus irmãos, no versículo 3. Deixou a Judéia, foi outra vez para a Galileia, era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria. Samaria era uma região, então nós temos Judéia, Galileia, Samaria, e Samaria era uma região, e ele chegou a uma cidade chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Só para nós confirmarmos aqui o dado bíblico, e é disso que João está se referindo, vamos olhar Gênesis capítulo 48, versículo 21. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tomar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Então aqui está esse pedaço de terra. Depois
diz o texto aqui, vamos voltar aqui para o Evangelho de João, foi esse pedaço de terra que o texto se refere, vou ler de novo o versículo 5, foi para uma, eu estou lendo agora o Evangelho de João, novamente, capítulo 4, foi para uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, era isso quase a hora sexta. Essa fonte, então, a fonte de águas vivas. E aqui a gente já tem que entender aqui algumas coisas, né? Então você tem a fonte, aquela água contínua saindo, não para, fonte ali sendo o alimento, o suprimento, melhor dizendo, da água que não para, a fonte de Jacó. Então você tem o poço e você tem a fonte que está sempre ali alimentando aquele poço, vamos pensar assim. Isso tudo, irmãos, na providência divina, será usado por Jesus Cristo para falar da fonte de águas vivas, que é o dom que ele veio dar, o dom do Espírito Santo. Então, continua o texto dizendo assim, vou ler de novo o versículo 6, estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, era isso quase a hora sexta. Nós temos, então, aqui, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo viajando, não é, com seus discípulos desde a Judeia até a Galileia, passando por Samaria. E o que acontece quando nós andamos e andamos e andamos? O que acontece conosco? Ficamos cansados. Jesus é homem como nós. Então ele andando, ficou cansado. Diz aqui o texto, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Jesus assumiu a nossa humanidade. E mais que a nossa humanidade debaixo do estado que nós estamos hoje, ou seja, do pecado. Por exemplo, Matthew Henry, um comentarista reformado, ele coloca assim, isso aqui é uma demonstração de Cristo, que Cristo assumiu a nossa humanidade debaixo da maldição do pecado. Quando é que veio o cansaço? Por causa do trabalho. Quando é que veio a fadiga? Foi a maldição de Deus, lá em Gênesis 3. Do suor do teu rosto comerás, né? Será difícil o trabalho, é difícil a vida, cansa, a gente fica cansado. Do que vem, de onde vem o cansaço, de onde vem a fadiga, de onde vem o estresse, de onde vem tudo isso? Do pecado, porque nós somos pecadores, meus irmãos, e nós ficamos cansados. E Jesus assumiu, Jesus nunca pecou, mas ele assumiu a nossa humanidade nesse estado, humilhados. Ele veio viver a nossa situação, assumiu o nosso pecado, assumiu com todas as suas consequências, toda a maldição que cai sobre os pecadores. Jesus viveu uma vida para pagar exatamente, para nos libertar. Jesus é o nosso eterno Redentor, precioso, maravilhoso Salvador, que amavelmente, irmãos, assume o nosso lugar, se humilha e se humilha até a morte de cruz para nos salvar. Tudo isso aqui mostra o amor dele. Ele não se importava também de caminhar, ele não se importava também de andar por causa de nós e por causa de uma mulher samaritana. Hoje nós temos tantas facilidades, não é, irmãos? Hoje nós temos carro, nós temos transporte, nós temos internet, nós temos tantas facilidades. Jesus não tinha nada disso, mas ele disse, eu sempre faço o que o Pai me manda, e tudo o que é necessário para a salvação daqueles que eu amei. Quando ele vai orar lá em João 17, irmãos, ele está aqui, inclui tudo isso, tudo que ele fez, não somente a sua morte na cruz, mas cada caminhada, cada ato dele, cada ação dele, cada fadiga, cada cansaço, cada viagem, cada sol quente que ele tomou, foi por nós, foi para nos salvar. E devemos, irmãos, ser gratos a esse Senhor que fez tudo por nós, e devemos louvá-lo e agradecê-lo sempre por suas graças, por sua misericórdia. Então vamos, irmãos, continuar aqui. Vocês estão percebendo, se eu for parar aqui, irmãos, não vai sair daqui. Então, quanta coisa preciosa só nesse trecho aqui da Sagrada Escritura. Então, e ele estava ali cansado, estava muito cansado, sentou-se à fonte. E há uma outra informação aqui no texto, no versículo 6, no finalzinho, e era isso quase a hora sexta. Se nós formos entender pela contagem romana, seria ou 6 horas
da manhã ou 6 horas da tarde, né? Se formos pensar pela hora judaica, eles começam a contar 6 da manhã, né? Então seria o quê? 6 mais 6? Meio-dia. Ou seja, irmãos, que era meio-dia. E por que, irmãos, que eu penso que seja esse horário mais correto? É porque a mulher foi sozinha. A hora, geralmente era 6 horas da tarde, que as mulheres iam tirar água do poço. Mas aqui ela aparece sozinha. Isso é uma evidência. Primeiro, ela era uma mulher que não queria ficar muito. Depois vocês vão ver, hoje não ainda, lá no versículo 18. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Então essa mulher tinha uma vida imoral. Não era uma mulher de muito respeito, e ela então sempre procurava estar sozinha. Eu vou tirar água numa hora que não tem ninguém. Ela não queria encontrar muitas pessoas, né? Ela procurava se isolar. Isso aqui é importante para nós entendermos como o Senhor Jesus Cristo foi até essa mulher samaritana, e foi até ela. E o texto continua, vamos ler então o versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, dá-me de beber. Irmãos, isso aqui foi uma coisa extraordinária, irmãos. O judeu nunca ia pedir água para uma mulher samaritana, nunca. E Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, cansado, sentado ali naquele poço, próximo ao poço, né? Ao poço, ele então pede para aquela mulher. Ela veio, ela está com seu cântaro, ela está com seu balde, ela veio tirar água, e diz o texto aqui: veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aí o versículo 8 explica: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então a cidade, provavelmente aqui a própria Sicar, né? Tinham ido à cidade comprar comida. É interessante isso. Parece então que tinha algumas coisas que um judeu podia ter relação com os samaritanos, por exemplo, comprar comida deles, né? Então isso era uma coisa que eles poderiam fazer, mas era muito restrito o contato que eles tinham com esses samaritanos. Os discípulos tinham ido comprar comida, e Jesus estava sozinho naquele momento, cansado, com sede, pede a água para a mulher. Agora vejam a reação da mulher no versículo 9. Jesus rompe a barreira da separação entre samaritanos e judeus, mas a mulher não. Ela não aceita aquilo. Ela diz assim no versículo 9, vamos ver. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como que diz assim? Que coisa é essa? Não pode isso. Aí o João explica, né? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Como fazes isso, homem? Eu sou mulher samaritana. Ele diz para os irmãos, né? Que o preconceito e a separação era de ambos os lados. Ambos se olhavam assim, com raiva, com separação, não queriam contato. Então ela olha para Jesus assim, diz, ela percebe naturalmente pelo sotaque de Jesus que ele não é samaritano, que ele é um judeu, e diz para ele assim: como pedes água a mim, que sou mulher samaritana? A explicação é porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Tem sido interpretado por vários aqui comentaristas, irmãos, que o sentido aqui é o seguinte: os judeus não é simplesmente assim que não se comunicam, que não falam, que não conversam, que não tem contato, mas é no sentido de porque os judeus não usam a mesma vasilha, não usam o mesmo utensílio que os samaritanos. Tudo é separado, então eles não bebem no mesmo lugar, eles não têm esse contato por causa de questões cerimoniais. Os judeus, eles não comiam com os outros, com os gentios, e com os samaritanos eles prezavam, porque, como eu expliquei no início da mensagem, era um povo misturado, era um povo que tinha uma religião também misturada, e os judeus se separavam deles e não comiam com eles, e não usavam os mesmos utensílios deles. Então, meus irmãos, eu concordo com essa interpretação
Eu acho que está muito correta. Então, veja que Jesus iria beber na mesma vasilha, mesmo local ali, ela estava tirando água, Jesus ia usar aquela vasilha para beber água, para matar a sua sede, e isso os judeus não faziam. Tinha uma separação entre eles, separação cerimonial, eles não queriam contato com os samaritanos. Então a mulher diz assim: como é que o Senhor fala comigo? E como é que o Senhor quer que eu lhe dê água? Isso não pode acontecer. Os judeus não se dão com os samaritanos, não falam com eles, não se comunicam, não usam o mesmo utensílio, tem uma separação entre eles. Então, meus irmãos, esse é o sentido aqui, né? De que eles não usam os mesmos utensílios. Aí olha o que Jesus responde no versículo 10, né? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Já estou na segunda parte do nosso texto, né? Então, na primeira parte, irmãos, eu quero que vocês observem o seguinte: o Senhor Deus preparou tudo, tanto aquela questão ali de que os fariseus souberam que Jesus estava batizando mais do que João, o que fez com que Jesus prudentemente saísse daquele lugar, fosse para a Galileia, tivesse que passar por Samaria. Deus também, na providência dele, fez com que Jesus Cristo passasse, e Jesus estava ali cumprindo toda a vontade do Pai, exatamente por aquele lugar em que tinha essa fonte de Jacó, e que daria então oportunidade de ele falar da fonte da água viva, que é o Espírito Santo que ele iria dar. E exatamente naquele momento, na hora sexta, meio-dia, que Jesus está cansado, senta-se ali, é exatamente aquela hora que aquela mulher sozinha, que não é o costume das mulheres, mas ela sozinha, porque ela tinha uma vida imoral, exatamente aquela hora, na providência divina, ela encontra Jesus. Parece acaso, mas não é nada acaso. Deus tinha preparado tudo, e Jesus sabia. Por isso que o texto diz, versículo 4: era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus sabia, Jesus estava ali, irmãos, para exatamente ter aquele encontro com aquela mulher. E Jesus, segunda parte do texto, rompe essas barreiras. Jesus quebra essas barreiras, mas a mulher mantém a barreira. Ela não quer contato com Jesus, e ela entende que Jesus não deveria, porque um judeu não faz isso, procurar contato com ela. Mas aí Jesus então mostra a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho tem uma questão primordial, que é a questão que está em todo o Evangelho de João, e que o Evangelho de João responde. E qual é essa questão? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Vamos olhar para o capítulo 20, o finalzinho. Peguem lá, por favor, dê uma olhadinha comigo. Capítulo 20, verso 30 do Evangelho de João. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhas vida em seu nome. Ele é o Cristo, ele é ungido, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Redentor, ele é aquele que vem nos trazer vida, ele é o Verbo encarnado. Essa é a questão que o Evangelho de João está tratando o tempo todo, e que na verdade é o nosso tema, meus irmãos, é a nossa pregação. Nós pregamos Cristo. E quando você compreende quem é Cristo, você compreende a realidade. Enquanto você não sabe quem é Cristo, você está cheio dessas bobagens humanas de dividir samaritano de judeu, essas picuinhas, essas coisas que não tem sentido, que dividem os seres humanos, que cria raiva, briga e toda essa confusão que nós temos no mundo desde sempre, desde que entrou o pecado no mundo. Porque o pecado enche-nos de soberba,
nos põe em trevas, nos faz odiar as pessoas, nos faz separar das pessoas, nos afasta de Deus e quebra os mandamentos. Quais são, irmãos? O resumo dos mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. E quando não ama a Deus, eu não amo o próximo. Mas quando você entende quem é Jesus, você entende quem é Deus, você entende para que você foi criado, você é redimido nele, e você agora entende que o Evangelho é o Evangelho do amor, da graça, que nos une a Deus e que acaba, irmãos, essas barreiras tolas, bobas que o pecado produz. E a grande questão que o Senhor Jesus Cristo vai falar para essa mulher agora, vamos voltar para o capítulo 4, é: ah, se tu soubesses quem sou eu. Veja o que ele diz no versículo 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu que irias lhe pedir, e ele te daria água viva. Não sou eu que preciso de ti, mas és tu que precisas de mim. Não sou eu que tenho necessidade. A minha necessidade agora como homem é de água, eu estou te pedindo água, mas tu tens uma necessidade muito maior, que somente eu que posso te dar. E que necessidade é essa? É da água viva, é do Espírito Santo transformador. E sou eu que posso te dar. Sou eu que vim trazer vida eterna, sou eu que vim trazer o Espírito Santo, sou eu que vim justificar, salvar, santificar, dar um novo nascimento, batizar com o Espírito Santo, transformar o coração dos homens. Sou eu que vim fazer isso. E se tu soubesses que esse é o dom que eu dou de graça, aquele que me pede, aquele que crê em mim, aquele que se aproxima de mim, tu é que pedirias, não eu. Tu entenderias que toda essa bobagem desse teu preconceito de que judeu não pode falar com samaritano, que samaritano não pode falar com judeu, isso é nada, isso é tolice, isso vai morrer no túmulo, isso leva para o inferno, para a perdição. Mas o que importa é: tu estás salvo, tu tens o Espírito Santo. Não importa se você é brasileiro, não importa se você é americano, não importa se você, nesse sentido, se você é homem, se você é mulher, se você é rico, se você é pobre, não importa o que te divide dos outros. O que importa é o seguinte: você tem o Espírito Santo, você já foi salvo, você já recebeu o dom do Espírito Santo, que só Jesus Cristo ele pode dar, só Jesus Cristo ele pode conceder. Esse é o ponto, irmão. Vocês estão entendendo? Jesus olha para ela e diz assim: mulher, se tu entendesses essas coisas, tu irias pedir, não eu. Tu irias pedir. Olha o que ele diz. Vamos ler de novo, irmão. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu que lhe pedirias. E ele diz assim: e ele daria para ti, de graça, pede e eu te dou água viva. Água viva. Tem um poço e tem a fonte. Água viva que está ali o tempo todo jorrando água, nunca para de jorrar água. Água viva. Eu que dou este dom, essa fonte contínua de vida, isso que nos transforma por dentro, o novo nascimento. Jesus tinha falado já do Espírito Santo lá em João 3, como um vento que sopra onde quer, que você não sabe de onde vem nem para onde ele vai, mas que você percebe o seu efeito. Esse Espírito Santo que penetra em nós e que nos vivifica, que nos dá continuamente o seu poder de vida. Esse é o dom, meus irmãos, que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo veio trazer. E Jesus está dizendo assim: se tu pedires eu te darei, mas tu precisa primeiro saber quem sou eu. Quem sou eu? Eu sou aquele que dá este dom. Eu sou Jesus Cristo, eu sou o Filho de Deus. E como João vai dizer lá no capítulo 20, para que creiam nele e tenham o quê? A vida eterna. Irmãos, no versículo 11 diz assim: a mulher não entendeu. Ela disse: Senhor, não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? De onde vais tirar se tu não tens nada com que tirar? Aqui já a terceira parte. O Senhor Jesus Cristo então vai esclarecer o dom. Observe, meus irmãos, que até o versículo 10 o Senhor Jesus Cristo ali, de maneira sábia, e eu quero retornar a esse ponto, ele usa
Ele quebra uma barreira, a mulher resiste e Jesus então diz: olha, o problema é que tu não sabes quem está falando contigo e nem um dom, por isso que tu estás preso a essa barreira. Então, se tu soubesses quem sou eu, tu irias pedir e eu te daria água viva. A mulher, parecida com Nicodemos, ela, meus irmãos, ela interpreta as coisas literalmente, né? Como se Jesus estivesse falando de água mesmo. Olha o que diz, então, vamos olhar para o versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Tu não tens uma vasilha. Quem tem a vasilha sou eu, né? O poço é muito fundo. Onde é que está essas águas vivas? Tem uma água viva lá, tem uma fonte lá no que sustenta este poço, mas é muito fundo. Tu não tens com que tirar. E mesmo assim, o poço é muito fundo. Da onde tu vais tirar água viva? Ela está pensando em água mesmo. Ela fala ainda no versículo 12, aquele poço tinha sido cavado por Jacó. Veja o que diz o versículo 12: És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Observe, irmãos, que a mulher, ela não entende que Jesus Cristo está falando de bênção espiritual, da água do Espírito Santo. Ela está muito presa ainda à questão física, material da água, e ela também volta à sua religião, apesar de ela ser uma mulher de um povo misturado, mas ela chama Jacó de pai. Ela diz que ele deu o poço, que bebeu ele, os seus filhos, e diz assim, ela olha para Jesus, e observe agora nesse momento, irmãos, que Jesus para ela é um estranho, que ela não sabe quem é Jesus, mas ela sabe quem é Jacó, e ela se considera ligada a ele, mesmo que ela tenha uma religião toda esquisita e toda ali misturada, como eu já procurei dizer para os irmãos. E o que acontece então, meus irmãos? Ela pergunta, ela diz assim: por acaso tu és maior do que Jacó? Ela está rebaixando Jesus. Ela não entende ainda quem é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ela considera Jacó acima de Jesus. E ela diz assim: esse poço foi Jacó, ele nos deu, ele é importante, ele é maior que o Senhor. Ele cavou esse poço, ele nos deu esse poço, ele nos deu esta água, bebeu dele, ele bebeu deste poço, os seus filhos beberam e nós temos bebido. E o que o texto vai dizer? Versículo 13. Aí Jesus esclarece. Jesus já tinha rompido barreira, Jesus já tinha falado do dom que ele tem para dar. Ela coloca tudo no sentido literal, como se Jesus estivesse falando de água mesmo. Agora Jesus vai explicar pacientemente, vai mostrar para ela e vai dizer assim: mulher, eu não estou falando dessa água aí não. Olha o que ele diz no versículo 13, meus irmãos. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Vais ter que voltar aqui de novo, mulher. Tiras a água, bebes a água, tem sede de novo, porque não satisfaz. Sempre vais ter que voltar a esta fonte, a este poço. Tem lá uma fonte mesmo de água viva, sustentando o poço. Sempre vais ter que voltar aqui, porque vais ter sede novamente, vais ter necessidade novamente de água. Qualquer um que bebe desta água tornará a ter sede. Mas eu quero te falar, mulher, de uma água viva, que se tu experimentares dela, nunca mais tu terás sede. Veja o que ele diz no versículo 14: mas aquele que beber da água que eu que vou lhe dar, nunca terá sede. Duas coisas aqui. Primeiro, nunca vai ter sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Observe aqui o texto. Quando tinha lá o poço era sustentado por aquela fonte de água viva. A mulher tirava a água, levava para casa, bebia com a sua família, e depois ela ficava com sede de novo, ela tinha que retornar ali, e isso continuamente, nunca parava, porque aquela fonte ficava lá, e aquele poço ficava lá, e a necessidade dela voltava, e ela tinha necessidade de novo de água, ela sentia sede novamente, aquilo retornava sempre, ela tinha que voltar lá, naquela fonte. Aí Jesus diz assim: a água que eu der
vai acontecer diferente. Primeiro, não vai ter mais sede, a pessoa não vai sentir mais sede. E outra coisa, a fonte não vai ficar lá, a fonte vai ficar onde? Aqui. Olha o que ele diz, irmãos: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca vai ter sede. Por quê? Aí ele explica: porque a água que eu lhe der se fará nele, no seu interior, no seu coração, uma fonte. Irmãos, Deus implanta uma fonte aqui, ó, dentro de nós, uma fonte espiritual de poder do seu Espírito Santo, uma fonte de água que salta para a vida eterna, uma fonte de água que vai nos levar à vida eterna, nos produzir a vida eterna, operar já hoje aqui, no presente. Vocês lembram que eu já falei do já e do ainda não, e que vida eterna também se refere ao reino de Deus que já está, e o reino de Deus que ainda vai se manifestar. A vida eterna já está em nós, já opera em nós. Você é um crente, há uma fonte dentro de você, o Espírito Santo está em você, sustentando continuamente a tua fé, sustentando continuamente. É por isso que nenhum crente verdadeiro, irmão, apostata, nenhum crente verdadeiro perde a salvação, nenhum crente verdadeiro se desviará, porque há uma fonte nele que salta para a vida eterna. Essa fonte não fica num poço, essa fonte é como um dom de Deus, de Cristo, que vem de Cristo, que fica em nós e que opera em nós e que continuamente está jorrando essa água viva, nunca para, nunca para. E é isso que nós temos que entender. Jeremias 2,12 diz assim: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram. Olha como é que ele se chama: o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Irmãos, vamos pensar assim: você tem a cisterna, todo mundo sabe que é uma cisterna aqui, né? Uma caixa d'água, vamos pensar numa caixa d'água. Você tem uma caixa d'água, e aquela caixa d'água não é uma fonte de água, não é uma fonte de água. Tem esse camburão aqui atrás, vocês sabem, né? E todo tempo a gente tem que renovar a água, porque aquela água fica o quê? Fica velha, né? Fica ali parada, uma água parada, né? Agora a fonte não. O Senhor diz: eu não sou como uma cisterna, o meu povo deixou a fonte de água viva, aquela contínua água pura, limpa, sai, não para, fica ali sempre o tempo todo. É a fonte que nunca deixa de nos dar água. O Senhor diz: eu sou essa fonte, eu sou esse manancial de água vivas, mas o meu povo me deixou, cavaram para si cisternas rotas que não se retém, que não retém águas. Eles deixam a fonte para ficar com as cisternas. Mas o Senhor Jesus diz: eu vim dar o dom da água viva. É o Espírito Santo que vem habitar em nós e que vem de contínuo nos dar vida, santificação, opera graça em nós e nunca nos abandona, meus irmãos. Jesus diz para essa mulher: mulher, eu sou o que dou este dom da água viva, e não é esta água aí, mas quando eu der este dom a ti, quando eu dou a qualquer pessoa, significa que em vez de ele sentir sede, aqui não é sede física, é sede espiritual, vai ter dentro dele essa fonte que vai jorrar para a vida eterna. Ele vai agora estar vivo e vai estar aí indo em direção à vida eterna, ao reino eterno. Ele já tem essa vida aqui, mas ele está também indo para essa vida futura. É a vida futura do reino que, ao mesmo tempo que já está nele, a vida do reino já está nele, mas ele está buscando o reino, ele está buscando a glória eterna. Ele não vive mais para esse mundo, ele vive para a eternidade. Irmãos, eu queria concluir essa mensagem com alguns pensamentos e reflexões para nós, irmãos. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Nós aprendemos que nós temos dois caminhos nessa vida: o caminho do pecado e o Evangelho, Cristo. O caminho do pecado
Eu ainda nem entrei nesse assunto, se Deus quiser, semana que eu vou entrar do pecado da mulher, dos maridos dela, da vida dela, mas eu já quero dizer isso para os irmãos. Ela era uma mulher de uma vida, não tinha uma vida moral, não tinha uma vida temente, tinha uma religião pagã, tinha os seus preconceitos com os judeus, se sentia junto com o seu povo melhor que os judeus e de certa forma também sentia o orgulho dos judeus, e aquilo também dava, né, uma raiva, era uma raiva de ambos ali, que sentiu desprezo e ao mesmo tempo se sentiu melhor que os outros. E tudo isso, irmãos, era o pecado nela. O pecado produz insatisfação, a pessoa vai se aprofundando no pecado. Veja o que Jesus diz no versículo 17, no versículo 18: porque tiveste 5 maridos, que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. O pecado vai afundando a pessoa cada vez mais nas suas garras, atingindo a consciência, destruindo a reputação dela, destruindo o seu coração, afundando em trevas cada vez mais profundas, dividindo. Veja que ela está sempre sozinha, ela vai no poço sozinha, ela não aceita que Jesus Cristo fale com ela, ela é cheia de divisões humanas, de picuinhas e bobagens humanas, ela se afasta das pessoas. O pecado faz tudo isso. O pecado mata e o pecado gera morte. O pecado destrói por dentro e afunda a pessoa nas trevas espirituais, e o pecado afasta os homens uns dos outros, produz morte, e aquela pessoa se torna uma fonte de morte. O pecado leva as pessoas também a desprezar a fonte de água viva, como o Senhor diz lá em Jeremias, e cavar essas cisternas rotas, e cavar buscar essa água nele mesmo, que não adianta, vai ficar velha a água, vai ficar imunda a água, não vai reter água viva, não vai satisfazer. O pecado deixa a pessoa sempre com sede, porque o que nós mais precisamos, meus irmãos, não é de coisas. Nós não necessitamos das coisas, nós necessitamos dos prazeres do pecado, mas nós precisamos de Deus. Nós fomos criados para Deus, nós não temos paz, nós não temos essa fonte que é Ele. Se nós não temos essa fonte de água viva que é Ele, nós não temos nada. Nós somos secos por dentro, nós estamos mortos e estamos matando os outros, e cheios de orgulho, achando que somos grande coisa. E o nosso orgulho nos afasta da verdade. Isso é o pecado, e isso exatamente aqui que está nesta mulher samaritana. Mas veja, irmãos, Jesus é cheio de graça. Jesus rompe tudo isso. Jesus é um judeu, filho de Deus, mas ele, em obediência ao Pai, ele precisava ir a Samaria para falar com essa mulher e salvar essa mulher. E ele inicia o diálogo com ela, ele rompe aquela barreira e ele diz para ela: oh mulher, tu precisas saber quem sou eu. Eu sou o salvador do pecado, eu sou a fonte da água viva, eu sou aquele que dá este dom, eu sou o Filho de Deus que veio morrer por pecadores como tu. Eu estou aqui cansado e pedindo água exatamente porque eu me humilhei e me tornei como tu, ser humano cheio de cansaço e debaixo da maldição do pecado, apesar de que ele nunca pecou, como eu expliquei para os irmãos, mas ele se submeteu a tudo aquilo e morreu numa cruz para salvar aquela mulher e para salvar todos os eleitos. Ele chega a nós e diz assim: deixa o pecado, deixa essas tolices do pecado, deixa o orgulho, e procura 2 coisas que fica aqui no texto. Primeiro, conhecer quem sou eu, conhecer a mim. Essa é a grande questão do Evangelho de João, e isso que eu quero deixar para meus irmãos aqui, que essa é a mensagem desse texto também. Nós precisamos conhecer cada vez mais quem é Jesus, e quando nós conhecemos cada vez mais quem é Jesus, nós vamos saber que nele há o dom da vida eterna e o dom das águas vivas, e nós vamos, se ainda não cremos, vamos crer nele, receber esse dom, e a partir de então, e se esse é o caso de todos vocês que já são crentes, irmãos, o texto diz aqui no versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Meu querido irmão, se você já é um crente, você tem tudo que você precisa. Você tem Deus, você tem o Espírito Santo, você tem essa fonte. Você pode dizer com Davi no Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você pode dizer com Paulo em Filipenses: para mim o viver é Cristo e morrer
é lucro. Você pode dizer com todos os santos do passado, você pode dizer com toda a igreja verdadeira e fiel, que você tem uma fonte de água viva que salta para a vida eterna, que lhe santifica hoje, de continuamente Deus está operando no seu coração, lhe constrangendo a buscá-lo, a buscar a palavra, a buscar a Escritura, mostrando a maldade do pecado, levando você ao arrependimento, levando você à santificação, levando você a esperar a herança eterna do reino eterno vindouro e não te deter com essas bobagens do pecado. O Espírito Santo está continuamente mostrando a você que Deus é mais importante que tudo e que você deve deixar todas essas tolices das divisões e da ira e das raivas humanas e aprender que a partir daqui você é um instrumento de Deus para a vida eterna. Isso tem a ver, primeiro, que essa vida, apesar de que isso aqui o texto não está se referindo diretamente, né? Mas tem também uma implicação aqui, que essa fonte que está em mim também passa a ser uma fonte para todos aqueles que estão em volta de mim, de maneira, irmãos, que samaritana era cheia de preconceitos e cheia de divisões e de bobagens humanas que dividia de Jesus. Jesus, uma fonte de água viva, ele nos dá essa fonte que opera e que se manifesta em nós continuamente, fazendo com que, diferente da mulher samaritana, agora nós sejamos pessoas, irmãos, que vêm distribuir a graça de Deus, o amor de Deus, e para unir os homens, não para dividi-los, mas para uni-los num só corpo, que é o quê? A igreja de Cristo Jesus. Eu queria encerrar com vocês novamente lendo Efésios, irmãos, e que vocês guardem isso, porque essa é a obra do nosso amado Salvador Jesus Cristo, formar um só povo. Vamos ler o finalzinho do capítulo 2 de Efésios para nós encerrarmos a mensagem de hoje à noite. Efésios 2:16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, gentios, junto conosco, né, judeus, sois edificados para a morada de Deus em Espírito, um só povo. Meus queridos irmãos, lembre disso. Lembre que, como cristão, você tem uma fonte dentro de você. É a fonte de graça, a fonte de amor, fonte do perdão, fonte da reconciliação, fonte do Evangelho. Nós estamos aqui como instrumentos, não da divisão, das guerras, das confusões, mas da paz que só o Evangelho pode produzir. Que Deus nos use cada vez mais para essa paz que existe na Igreja de Deus.